Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar, com base na palavra de Deus, sobre o versículo 31 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Vamos fazer uma observação deste versículo. O versículo 31 dá a ideia também de que existe a necessidade de um cuidado esmerado por parte do crente. Isto baseado na observação da realidade. Acontece que não é simplesmente buscar os dons no sentido de solicitar, de pedir um dom específico a Deus, mas ver entre eles os melhores dons, ou, conforme foi traduzido, os maiores dons. É procurar, não é sair em busca de algo que ainda não tem, porque a Bíblia diz que cada crente recebe pelo menos um dom espiritual. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito comum. Deste modo, naturalmente, o apóstolo Paulo não está dizendo para a gente buscar, pedir, implorar a Deus por um dom específico. Não é isto. É procurar, é ver entre eles os dons espirituais, mas com zelo, com cuidado. Porque não só o Espírito concede dons espirituais conforme a utilidade no corpo de Cristo, como também concede ao crente o privilégio de estar servindo ao Senhor numa área que lhe seja propícia. Mas vale a pena aqui bater na tecla. Versículo 7 é enfático ao dizer que todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, uma referência ao dom espiritual, para o proveito comum. Não é para você se envaidecer, não é para você se exibir, não é para você se edificar, que denota uma ação egoísta. Pelo contrário, é visando a edificação da igreja como um todo. É bom salientar que no versículo 11 do capítulo 12 vai dizer que mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Em outra versão, como lhe apraz. É da competência do Espírito Santo a outorga, ou seja, conceder o dom espiritual. Cabe ao crente receber da parte do Espírito esse dom espiritual e desenvolver no corpo de Cristo, visando, sobretudo, a glória de Deus, mas também a edificação da igreja. Quando nós voltamos e vamos nos reportar uma vez mais a este versículo de número 31, nós vamos notar que precisamos estar conscientes das oportunidades e necessidades existentes na vida da igreja e da comunidade cristã. Por isso, o termo é procurai com zelo, conforme está aqui. Procurai com zelo. Vem desta palavra zelute, por conta do ditongo. Zelute de ta harismata, ta meizona. Esta palavra zelo, conforme foi traduzido em português, vem deste vocábulo grego, zelute. Nós temos aqui, procurar com zelo, os maiores dons ou melhores dons, de acordo com algumas outras versões. Zelute de ta harismata, ta meizona. Ou seja, procurai com zelo os maiores ou os melhores dons. Mas a ideia aqui não é buscar, não é pedir. Acredite, no grego koine. Acredite, levando em consideração o que nós já lemos no versículo 7 e no versículo 11. Cada crente recebe pelo menos um dom espiritual, e em segundo lugar, é o Espírito Santo que distribui os dons.
Não é você que fica pedindo, solicitando um ou outro. Pelo contrário, você recebe da parte de Deus, entendendo que é uma manifestação bondosa, é uma ação graciosa. Ninguém recebe dom algum por conta de mérito, senão pela graça divina. Mas esse termo que eu vou destacar no grego, zelute, ele vai significar um desejo ardente. Não, repito, no sentido de buscar, de pedir a Deus em oração, mas de ver algo que seja proveitoso. As pessoas naquela igreja precisavam focar nos melhores dons, naquilo que era para a edificação de toda a igreja, não em alguma prática que estava sendo utilizada para a exibição, de repente para servir de arrimo espiritual, e a pessoa começa a se envaidecer. Nada disto é para o serviço cristão. E quando a gente analisa esse termo, zelute, no sentido de fazer zelar, de cuidar, esse desejo ardente, mostra que poderia, inclusive, descrever um sentimento de inveja ou de cobiça. Mas nessa circunstância que o apóstolo Paulo escreve, ele vai mostrar que havia justamente uma situação complicada, uma referência a uma disputa. Quando a gente analisa o texto da carta, vamos notar que as pessoas tinham algumas predileções, havia partidarismo, havia divisão, contenda, disputa. E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo vai usar depois novamente no capítulo 13, versículo 4, quando nos diz o seguinte: a gente precisa ler não de uma forma separada, de uma maneira estanque, cada versículo, mas começar a ler a Bíblia como um todo, não fazendo essa divisão textual, conforme nós temos nas nossas Bíblias, de capítulo 1, capítulo 2, 3 e dividir por versículo. É pegar todo o texto e contexto. Porque quando você vai para o versículo 4, vai dizer, naturalmente, que o amor é sofredor, é benigno, mas diz que o amor não é invejoso. E havia disputa na igreja. O amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece. Ou seja, no versículo 4, Paulo vai usar novamente a mesma raiz da palavra, porque ele vai, da onde vem aqui, ó, zeloi, zeloi. Lembra que nós lemos acima, zelut, que é um desejo ardente, dependendo do texto e contexto, pode descrever um sentimento de inveja ou de cobiça diante daquele cenário. E isso vai depender naturalmente, né? Já que aqui, sem dúvida alguma, havia disputa, sim, na igreja em Corinto, e Paulo vai mostrar que o amor não é invejoso. A questão entre eles, os crentes em Corinto, era sobre aquilo que podia indicar mais poder ou valor individual. Havia, como eu disse, uma exibição. Pessoas estavam se gabando, se considerando mais espirituais do que outras. E diante dessa divisão e dessa maneira errônea, o apóstolo Paulo vai repreender esse comportamento e tentar corrigi-los. De que maneira? Argumentando que se temos que aspirar, desejar, não buscar, mas procurar ou ver algo para a nossa vida, nós temos que optar pelo que é melhor, uma referência à edificação da igreja como um todo, ou pelo que possa ser útil para o proveito comum. Quando a gente analisa o versículo 31 dentro desse contexto, que naturalmente vai mencionar sobre os dons espirituais, conforme nós concebemos no capítulo 12, 13 e 14, tudo ganha uma nova dimensão. As coisas, como são apresentadas para nós, vão se revelar um tanto deturpadas ou fora do texto e contexto. Agora, repito, a Bíblia diz claramente, para os crentes em Corinto, procurai com zelo os maiores dons.
O contexto nós sabemos, que era de disputa, tinha partidarismo, tinha contenda, tinha inveja, tinha uma série de outras coisas prejudiciais que eram realmente nocivos à igreja. E Paulo vai argumentar, mostrando que nós temos que aspirar, eh, visando esses melhores dons, mas que seja para o quê? Proveito comum, para a edificação da igreja. E sobretudo, para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre o capítulo 12, 13, 14, e você, interessando pela palavra de Deus, desejando aprender um pouco mais todo santo dia, é só se voltar para o cantinho de reflexão teológica, o cantinho teológico, para que possamos juntos aprender à luz da Bíblia e principalmente com um texto no grego koiné para verificar, para ver com nossos próprios olhos o que realmente se encontra nos manuscritos e, sobretudo, considerando todo o contexto para compreendermos o que de fato Deus está falando através de sua bendita palavra. Deus o abençoe, uma vez mais, é o meu desejo, é a minha oração e até o nosso próximo vídeo.